Pessoal, tudo bom? Na nossa proposta de trazer mais educação financeira para o mercado, tá? A gente está começando com um novo quadro, a gente está chamando ele de Reflexões Quineia, onde a intenção é justamente essa, é trazer para você algum assunto relevante, algum assunto que tem um impacto grande no mercado, trazer um pouco do contexto disso, a nossa análise, a nossa visão e como isso afeta ativos de risco e nosso posicionamento de modo geral. Qual é o primeiro quadro que a gente vai fazer? Logicamente, esse conflito Irã-Israel e como é que isso afeta mercados e num contexto maior, né, como é que isso afeta a geopolítica global. Vamos tentar colocar isso da maneira mais abrangente possível, não falando especificamente do Irã, de Israel, do Oriente Médio, mas falando da geopolítica global. Qual a situação que a gente tem hoje e quais eram os medos que estavam no mercado? Eu acho que desde a Segunda Guerra Mundial, com a chamada Pax Americana, né, o fato que os Estados Unidos são, de uma maneira ou de outra, a polícia do mundo, né, controlam grande parte, o orçamento militar dos Estados Unidos é quase do tamanho de todos os outros países do mundo combinado. Os Estados Unidos devem gastar uns 900 bilhões de dólares contra 1,2 trilhão do resto do mundo. A capacidade bélica americana é incomparável em relação ao resto do mundo. Esses fatores, né, o tamanho da economia americana junto com a capacidade bélica, fez com que os Estados Unidos fosse visto no mundo, no pós-guerra, desde a Segunda Guerra Mundial, como a chamada Pax Americana. O que tinha acontecido recentemente? Existia um medo geopolítico e vários historiadores ou várias pessoas de respeito do mercado começaram a falar dessa tendência em que os Estados Unidos estaria saindo gradualmente desse papel, porque esse papel não caberia mais num mundo em que seria o mundo MAGA, né? O mundo Make America Great Again, um mundo que os Estados Unidos se viraria para dentro dele mesmo e com um déficit já elevado, né? Os Estados Unidos está caminhando para aquela situação que você gasta mais com juros do que gasta com defesa, seria da intenção do eleitorado americano ou do público americano que os Estados Unidos entrasse para dentro dele mesmo e com isso deixasse espaço na geopolítica para outras nações emergentes e um mundo multipolar. Que mundo multipolar seria esse, né? O que os historiadores falavam que seria, seria uma maior preeminência da Rússia, da China, do Irã, da Coreia do Norte, né? Como ali um novo eixo, né? Contra o Ocidente ou fazendo contraposição ao Ocidente, né? A Aliança Ocidental. E isso seria um mundo logicamente mais incerto e seria um mundo onde a volatilidade geopolítica seria maior. O que tem acontecido desde então? Tá? Então, eu acho que essa narrativa ela cresceu muito recentemente após a eleição recente nos Estados Unidos. O que tem acontecido desde então? Vamos começar com a guerra da Ucrânia. Tá? Na guerra da Ucrânia, você tinha uma imagem de que esse novo eixo, né, uma parte dele importante seria a Rússia, teria uma capacidade bélica bastante significativa, né, para se contrapor a um país pequeno e despreparado, que seria o caso da Ucrânia. Não obstante o fato de que o Ocidente ajudou a Ucrânia nesse processo, a invasão russa, no começo, que foi uma invasão em que a Ucrânia não estaria preparada, não teria o apoio do Ocidente, ela foi muito aquém do que o Ocidente esperava da capacidade bélica russa. Né? É só ver o número de pessoas, o número de soldados russos perdidos nesse conflito, o número de aviões russos derrubados. A Rússia nunca conseguiu superioridade aérea dentro desse conflito, quer dizer, compara com Israel. Tá? Israel atacou o Irã hoje, né, nesse último conflito, completamente do ponto de vista aéreo, sem contraposição do Irã. A Rússia nunca conseguiu isso com relação à Ucrânia, não conseguiu dominar os céus da Ucrânia. Com isso, os ganhos territoriais da Rússia foram bastante... Teve que ser luta homem a homem ali nas fronteiras, né? E nessa questão, os ganhos territoriais foram muito modestos, quando você pensa, né, que seria uma grande potência bélica. Quer dizer, a grande potência bélica russa não se mostrou efetiva, não se mostrou que tinha o saber fazer, né, o savoir-faire da guerra quando ela enfrentou a Ucrânia, que é um país muito modesto do ponto de vista bélico. Você vai então para esse conflito Israel-Irã. Nesse conflito de Israel e Irã, gente, isso é um conflito que era 30 anos em discussão. Tá? Essa ambição do Irã de ter uma bomba nuclear ou de ter uma capacidade nuclear de qualquer natureza, isso é uma discussão de 30 anos. Essas centrífugas estão sendo discutidas há mais de 20 anos. Né? Porque não é um processo... A razão que você não tem uma grande proliferação nuclear no mundo é porque fazer esse material não quer dizer, você separar o urânio está presente na natureza, você tem que separar urânio 235 do 238, o 235 em pequena quantidade, faz isso pelas centrífugas, por isso você precisa das centrífugas, para separar o material e você fazer o artefato. Isso não é uma coisa simples de ser feita. Tá? Leva tempo, dinheiro
E o Irã, na verdade, tem 30 anos dentro desse processo em que se discute se vamos ter a bomba ou não vamos ter a bomba. Para um conflito de 30 anos, da noite para o dia, ele eclodiu. Eclodindo da noite para o dia, o que surpreendeu, certamente, foi a facilidade com que o exército israelense, certamente um exército super bem preparado, a gente está fazendo saber fazer da guerra. O exército israelense soube fazer. Soube mostrar que sabe fazer guerra. Né? O total despreparo da defesa iraniana. Né? Em poucos dias, não só Israel conseguiu superioridade aérea em pouquíssimos dias, conseguiu destruir a defesa antiaérea, conseguiu fazer com que o Irã, na verdade, não conseguisse colocar um caça no ar e conseguiu também infiltrar vários níveis da hierarquia, né, do exército iraniano e, logicamente, vocês devem ter visto, eliminou várias parte da liderança do exército iraniano, fazendo com que a máquina de guerra iraniana se tornasse basicamente inefetiva. Por que isso é interessante? Vamos começar a pensar por que isso é interessante do ponto de vista geopolítico global. Porque dentro desse contexto, quando você pensa num eixo que era formado por Rússia, Irã, Coreia do Norte e China, essa parte da Rússia se mostra despreparada do ponto de vista de guerra convencional, o Irã se mostra despreparado de guerra convencional. Passei 10, 15 anos escutando que era impossível atacar o Irã pela capacidade de resposta dele, se mostrou bastante despreparado. Né? Os mísseis iranianos foram praticamente todos interceptados pela defesa israelense e estadunidense. E restaria nesse eixo, né, principalmente, logicamente, a China dentro dessa questão. Deixa eu dizer uma coisa importante com a China. A China é realmente o único Estado milenar, né, que tem contínuo por 5 mil anos de história, 4 mil anos de história, é o Estado chinês. Que é um Estado, ou tem se demonstrado pela sua história, um Estado bastante responsável do ponto de vista de expansão bélica. Os chineses praticamente nunca atacaram ninguém. Eles foram muito atacados, tá? Eles foram invadidos pelos mongóis diversas vezes, várias dinastias chinesas, na verdade, foram dinastias mongóis. Você teve, logicamente, a China, a Guerra do Ópio, o problema é que as potências ocidentais invadiram e dominaram a China por alguns anos. Você teve o Japão, né, que invadiu ali a costa chinesa e passou por um processo grande de humilhação à China entre as invasões ocidentais e a invasão japonesa, mas, não obstante disso, nunca foi uma potência expansionista e nunca foi uma potência que lutou muitas guerras. A última guerra que a China lutou foi a Guerra Sino-Vietnamita em 1979. Antes disso, Guerra da Coreia, que eles acabaram se envolvendo no conflito, né, e praticamente, você não tem... Eu estou falando de saber fazer da guerra. O saber fazer da guerra, eu falei, Israel mostra que sabe fazer a guerra. Né? O Irã ou a Rússia mostraram, não sabemos fazer a guerra. A China é uma grande incógnita. Em primeiro lugar, se ela quer fazer a guerra. Né? Porque, logicamente, tem se preparado, logicamente, tem estendido suas capacidades. O orçamento de guerra chinês deve ser 1/3 do orçamento norte-americano, mas em guerra convencional, logicamente, são muito atrás dos Estados Unidos. Eu vou comentar um pouco depois disso. Não tem como a China expressar o seu poderio bélico da maneira que os Estados Unidos expressam o seu poderio bélico no momento de maneira convencional. Tá? Aí o que acontece? Você tem uma potência em que, embora as pessoas digam isso aqui tem um risco geopolítico, ela nunca se demonstrou dessa maneira. A chamada invasão de Taiwan, ou a potencial da invasão de Taiwan, acho que é um assunto que merecia um outro vídeo, merecia mais análise, mas não, primeiro, uma invasão anfíbia dessa natureza não é uma coisa simples de ser feita, e eu realmente não sei se seria do melhor interesse da China que eu fizesse, vis-à-vis todos os desafios que a China tem no momento. Lembra, a gente escreveu o Hotel California, que ela tem o desafio do mercado imobiliário ainda a ser resolvido, a gente escreveu Fundação, que é o desafio dos semicondutores e da tecnologia, da inteligência artificial que ela tem que resolver, ela tem que resolver a guerra comercial dos Estados Unidos, nossa carta desse mês está colocando um tema bem interessante que ela está fazendo metais raros. A China tem uma série de questões a ser resolvidas, demográfica, importante, né? A China está decaindo demograficamente, para que dentro dessas questões todas ela ainda queira se envolver numa questão bélica de natureza maior. Tá? Talvez não seja o caso. Tá? Se isso é o caso, quando você coloca essa figura toda junta, né, e colocando que a Coreia do Norte é um regime, vamos dizer assim, com poucas
possibilidades, né? Basicamente, o que a Coreia do Norte quer no momento é o direito de existir, ou a possibilidade de existir dentro daquele regime ditatorial. Você tem uma Rússia que se provou bastante inefetiva do ponto de vista bélico, um Irã que se provou bastante inefetivo do ponto de vista bélico, e uma China que, honestamente, nunca lutou uma guerra. A gente não sabe nem qual é a capacidade bélica da China vis-à-vis o fato que ela nunca pôs à prova a sua capacidade bélica. E aí a gente volta para o tema mais interessante desse vídeo, que é a Pax Americana. Né? As pessoas pensavam que o novo governo norte-americano se viraria para dentro e não interferiria em questões internacionais. Bom, nós estamos em poucos meses de governo e você ordenou, né, um ataque ao Irã cirúrgico, né, atacando particularmente os sites nucleares. Qual é a intenção aqui? A intenção é tirar as centrífugas, né? Porque para você enriquecer urânio até 60%, né, você ainda não provou que você está com necessidades bélicas. Você precisa de 90% de enriquecimento para ter capacidade bélica, né, de uma arma nuclear em urânio. O Irã, até onde a gente sabe, não enriqueceu urânio 90%, enriqueceu até 60%. Então você teria a necessidade dessas centrífugas se você quisesse fazer a próxima etapa. Teoricamente, essas centrífugas no momento estão enterradas ou inábeis, tá? E eu acho que o próximo passo é você sentar e tentar negociar com o Irã qual é a saída disso. Mas o governo americano, tá? Aí a gente volta a pensar, a capacidade bélica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos me pega bombardeiros que saem do território americano, né, são assistidos por 37 horas por tanques, né, por aviões tanques, fazendo todo o refueling deles, né, para que eles possam decolar e pousar nos Estados Unidos, atacam cirurgicamente com armas que só os Estados Unidos têm, né, para destruir aqueles sites, atacam de submarinos ao redor do Golfo Pérsico para atacar 2 outros sites, de maneira que, como o próprio presidente falou, nenhum outro país teria essa capacidade, e realmente nenhum outro país tem essa capacidade. Eu já falei em vídeos anteriores, quase nenhuma força aérea do mundo tem capacidade de lutar contra um porta-avião americano. E eu acho que esse exemplo que a gente teve do Irã, né, quando não conseguia nem se contrapor a Israel, contra os Estados Unidos, se os Estados Unidos realmente entrassem no conflito, eu acho que as evidências se mostraram que a resistência seria basicamente nula, basicamente nenhuma. Mas os Estados Unidos voltando a essa preeminência, mostrando a sua força, a gente pode talvez ter visto nesse conflito a coisa mais importante, que é o retorno da chamada Pax Americana. Quer dizer, se eu digo que eu vou agir, se eu digo que eu não quero aquilo, no caso dos Estados Unidos dizendo que não queria que o Irã tivesse uma arma nuclear, e agindo com força, deu 60 dias, passou 60 dias, o Irã não deu a resposta, ele agiu com força. Talvez seja novamente o xerife americano voltando, né, e ao mesmo tempo o eixo, chamado eixo, né, da China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, se mostrando mais frágil. Não tem como ver isso como não sendo uma vitória do Ocidente contra, vamos dizer assim, o Oriente, né, o eixo propriamente dito, e não tem como necessariamente ver isso como um fator que não seja bom para ativos de risco de alguma maneira. Então pega o petróleo, por exemplo. O petróleo subiu bastante de preço nesse movimento, faz sentido, né? Pelo volume de petróleo que passa ali pelo Estreito de Hormuz, pelo Golfo Pérsico, faz sentido que haja um prêmio de risco. Colocou-se um prêmio de risco aí de $15 no petróleo, vamos dizer, pela possibilidade de problemas no Oriente Médio, mas logo depois, quando você bombardeia essas bases iranianas e você começa um processo de ceasefire, né, de cessar fogo, imediatamente esse prêmio se desfaz. E nossa visão ainda é para o segundo semestre que, mantido esse cessar-fogo, a oferta de petróleo ainda é bastante alta, tá? Você ainda tem uma produção, várias coisas interessantes, tá? Os produtores americanos, como o preço foi para 75, eles puderam fazer os hedges dele e vão trazer produção agora no segundo semestre. O Irã teve toda a intenção de trazer o máximo possível de petróleo para o mercado recentemente, logicamente ainda em dúvida se o Irã basicamente exporta toda a produção dele de um único porto, ele sabia que aquele porto podia ser atingido, então eles apressaram exportações, né? O mundo se apressou a ter petróleo, e na nossa concepção o segundo semestre talvez seja um semestre em que haja bastante petróleo, superávit de petróleo, e a gente permanece vendido. Com relação ao ouro, por exemplo, que é um outro ativo de guerra, você pode ver que o ouro teve algum movimento, não foi tão preponderante como o petróleo, mas teve um movimento de alta nesse conflito, né? Um movimento também recedeu pós o conflito.
a gente ainda acha que é um ativo com demanda de bancos centrais, tá? Ele foi pouco afetado pelo conflito como um todo. O ouro, a gente vai trazer um paper especial sobre o ouro para falar sobre ele, né? Mas é o ativo no momento que, dentro desse conceito em que essa parte que está fora dessa ordem ocidental, que é a alternativa do dólar norte-americano, a gente ainda acha, tá, que é um ativo bastante interessante, mas pouco afetado de modo geral. Diversos commodities agrícolas, quando você tem uma guerra desse tipo, né, qualquer tipo de guerra, né, você fica com medo em que algumas commodities não possam transitar livremente pelo mundo e elas tendem a ter um processo de alta, como por exemplo a guerra Rússia-Ucrânia, né, o trigo subiu, ou o milho subiu em virtude da oferta ucraniana. A gente já vê, a gente gosta de estar vendido nas commodities agrícolas, boa safra no Brasil, boa safra nos Estados Unidos. Eles tiveram logicamente toda a commodity, gente, é muito relacionada com o petróleo. Então, quando você tem um movimento de que o petróleo sobe, porque olha só, algodão compete com poliéster, então é petróleo de alguma maneira. Soja você pode fazer diesel, né? Pode fazer biodiesel, compete com petróleo. Milho, mesma coisa, etanol, compete com petróleo. Quase toda commodity tem um componente de petróleo dentro dela. Quando o petróleo sobe, outras commodities sobem. A gente acha que o petróleo cedendo, outras commodities relacionadas com petróleo podem voltar a ceder. E a gente gosta de trabalhar vendido em diversas delas no momento. E para o mercado de ações, você tem um movimento de alívio, né? Você alivia uma tensão geopolítica, embora a gente nunca tenha entendido muito como é que o prêmio de ações entrou, como é que o conflito entrou em ações, né? Porque setores defensivos nunca subiram muito durante o conflito em relação aos setores mais cíclicos, não aconteceu isso. Então a gente não entendia muito bem, mas a gente continua com a visão de que, como a gente já escreveu em vários papers, tá? Interestelar recentemente, O Senhor dos Anéis, o processo de tecnologia nos Estados Unidos, gente, o pessoal saiu muito da Bolsa Americana no começo do ano, compraram diversos ativos na Europa, diversos ativos no Japão. Acho que muita gente está se questionando com relação a isso, que a gente saiu da Europa, saiu dos Estados Unidos, foi para outros países, agora está questionando de onde veio o crescimento de lucros, né? A gente ainda acha que o crescimento de lucros vai vir do setor de tecnologia dos Estados Unidos e é onde nosso posicionamento está no momento. Logicamente, um retorno percebido da força norte-americana dá um alívio maior. E curiosamente, gente, até o dólar caindo, tá? Se você parar para pensar como os lucros são globais dessas empresas norte-americanas, o dólar caindo faz com que nominalmente os índices americanos subam. Tá? Porque eles são medidos em dólar, um dólar mais fraco, outras moedas do mundo mais fortes. Nominalmente, esses índices americanos devem tender a ter uma melhor performance. O dólar já está caindo mais ou menos 10% aí no ano. Tá bom, gente? Espero que tenha sido esclarecedor com relação a como esse conflito fala com a questão maior, tá, da geopolítica global e como ele fala com os ativos de risco. Capítulo 1 desse nosso Reflexões Quinéias. Mais virão em tempos futuros. Tá bom, gente? Um grande abraço, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, tá? Instagram, Quiné Investimentos, LinkedIn, Quiné Investimentos, esse canal do YouTube, gostou do vídeo, dá o like, recomenda para o amigo, né, para que a gente possa trazer mais gente e mais assuntos interessantes. Nossa comunidade do WhatsApp também, Quiné Investimentos. Gente, um grande abraço e até o próximo vídeo.